Graça e paz, meus queridos amigos do Facebook. A graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Parabéns, meu amigo Tazan, pelo seu aniversário. Deus te proteja, Deus te dê muita saúde. Meus queridos, eu quero falar hoje sobre Hebreus 10 e 20, Hebreus 9 e 20 e Hebreus capítulo 6 também. Como também na epístola de 1 Timóteo, capítulo 6, quando Timóteo recebe de Paulo essa epístola, e em que Paulo escreve a respeito dos falsos ensinos, né? As instruções finais de Paulo para Timóteo, porque muitos enganadores até hoje se encontram dentro das igrejas, na internet, nas televisões aí, pregando um falso evangelho. Paulo, escrevendo a carta de Gálatas, se não me engano, aos Gálatas, ele diz: ainda que desça um anjo do céu pregando outro evangelho que não seja este que vos prego, que ele seja maldição. Então nós podemos perceber que hoje existe muitas pessoas imbuídas por Satanás, instruídas por Satanás, para pregar o evangelho errôneo, para desviar os crentes do caminho do céu. Eu entrava antes de ontem num coletivo e o motorista estava ouvindo uma rádio, não perguntei a ele, e o radialista então anunciou uma senhora, devia ter seus 45 ou 50 anos. Agora nós vamos ouvir a oração da nossa irmã Maria de Fátima. E então ela começou a falar de Maria, exaltar a Maria, Santíssima Maria, que foi conservada, que não foi destruída a carne, que foi elevada aos céus, que não participou de pecado. Ela pisará na cabeça de Satanás, na cabeça da serpente. Então aquela mulher fazia uma reza totalmente desconexa com a Bíblia, com aquilo que nós aprendemos nas Santas e Sagradas Escrituras, porque ela coloca Maria no lugar de Jesus Cristo, do Filho de Deus, que Maria é santíssima, que Maria perdoa pecado, que Maria vai levar para o céu, que Maria vai ressuscitar os mortos, né? Que Maria pisará na cabeça de Satanás, e que Maria não experimentou o pecado, etc. e tal. Então, querido, nós percebemos que muitas pessoas humildes, ingênuas, falam da palavra de Deus assim, sem convicção e com uma singeleza que muitos se enganam. É como se você colocar uma criança para cantar no altar da igreja e todo mundo fica adorando, porque é criança, né? Oh, que criança, que prodígio, etc. E não sabe nem se ela realmente está cantando no Espírito Santo. Então, meus queridos, veja bem, Paulo escrevendo a Timóteo e dando as últimas instruções para que Timóteo permanecesse na fé, naquilo que ele aprendeu desde a sua avó Loide, ele vai dizer: milita a boa milícia da fé. 1 Timóteo capítulo 6, verso 12. Toma posse da vida eterna, Timóteo, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilato deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento, sem mácula, sem repreensão, até que Jesus Cristo apareça,
ou até a aparição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele traz aqui a certeza da volta de Jesus Cristo, da aparição de Jesus Cristo novamente. Não é uma aparição invisível, espiritual, como muitos querem, mas uma aparição física, visível, todo olho verá, e nossas mãos poderão tocá-lo. Então, ele diz, guarda esse mandamento. Porque aquele que tem, ele só, mas no verso 15 ele diz assim, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único, preste atenção, querido, o único, Jesus Cristo é o único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é único. Não existe Maria, não existe Abraão, Isaac, Jacó. Não existe outro, querido. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Então ele diz aqui, ele é único, ele é poderoso, ele é Rei dos reis, é Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade. Então veja que o apóstolo Paulo diz que somente Jesus Cristo possui a imortalidade. Somente Jesus Cristo possui a imortalidade. Ninguém mais. Porque ninguém ressuscitou. Todos aqueles que ressuscitaram, domingo agora o pastor Josafá falava sobre aquele texto onde Jesus gritou lá na cruz e aquele centurião viu e disse, verdadeiramente este homem era filho de Deus. E então ele falava sobre essa questão de mortos ressuscitaram. Muitos mortos saíram dos seus túmulos, mas voltaram, morreram novamente. Eles ressuscitaram, manifestando o poder de Jesus Cristo, né? Que só ele tem a vida eterna, só ele tem a imortalidade, né? E aqueles que ressuscitaram, apareceram às suas esposas, aos seus pais, tornaram a morrer, como foi a questão de Lázaro, que ressuscitou e tornou a morrer. Você pode até dizer, isso é um paradoxo, porque Hebreu diz, ao homem está ordenado morrer uma única vez, e Lázaro morreu 2 vezes, né? Morreu a primeira vez, Jesus Cristo disse que ele não estava morto, estava dormindo, e Jesus Cristo o ressuscitou, o chamou do túmulo, Lázaro se levantou, mas Lázaro tornou a morrer, querido. Lázaro morreu e foi sepultado definitivamente. Então, o apóstolo diz aqui, aquele que só ele mesmo tem a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens jamais pode ver. Jamais pode ver. A que nenhum homem jamais pode ir lá ou pode ver. Somente Jesus Cristo habita na luz inacessível, onde homem nenhum foi e jamais irá. Então eu chamo a atenção daqueles, muitas vezes nós temos cantado, tem um corinho que diz assim, o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada estava, agora brilha e cada dia brilha mais, só para te adorar e fazer teu nome grande, grande. Então, querido, muitas vezes nossos irmãos cantam este hino, a questão do véu que separava, e o escritor aos Hebreus, no verso 6, a partir do verso 6, ele vai trazer essa questão do véu. Hebreus capítulo 6. Vê se eu encontro aqui, porque a Bíblia em ordem cronológica, ela tem umas certas facetas. Então, quando o escritor aos Hebreus chama nós crentes para o crescimento, do qual muitos temos que dizer coisas difíceis de interpretar, porquanto vos fizestes negligentes, porque devendo ser
já doutores, mestres, pelo tempo que vocês já estão na igreja, ainda necessitais de leite, né? Necessitais de que vos ensine os princípios elementares da palavra de Deus, né? E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não do alimento sólido. Então, o apóstolo diz aqui, olha, vocês ainda são crianças, vocês estão necessitando de leite, não de alimento sólido, porque vocês não aceitam a verdade de Deus. Vocês não conseguem digerir a palavra de Deus. Então ele diz aqui, mas o alimento sólido é para os perfeitos, aqueles que já estão em Cristo, né? Que estão exercitados no discernimento da palavra, que sabe escolher o bem e rejeitar o mal, pelo que deixando os rudimentos da doutrina, né, elementar, essa questão de batismo, de comer, de guarda do sábado, deixem de lado, prossigam para a perfeição, não lançando de novo um fundamento de arrependimento, de obras, né, de fé, etc e tal. E de doutrina, de batismo, imposição de mãos, né, ressurreição dos mortos, porque é impossível aqueles que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito, então ele chega aqui e diz, é impossível essa pessoa cair e ser renovada. Se caírem, então é impossível renovar, pois assim, quanto a eles, de novo estão crucificando Jesus Cristo, Filho de Deus, e expondo a vergonha. Mas vós, amados, ou de vós, amados, esperamos coisa melhor. Então, o apóstolo diz aqui, nós esperamos de vocês coisas melhores, amadurecimento na palavra de Deus, né? E Hebreus 9, quando fala do sacrifício perfeito, né, que Jesus Cristo fez, essa questão do véu que separava, já não separa mais. Então ele vai dizer, olha, antigamente existia as figuras das coisas celestiais, né? O incensário, a arca e tantas outras coisas. Mas vindo Cristo, nosso sumo sacerdote, dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo. Então veja que ele está falando do corpo, da carne, né? Ele não está falando aqui daquele tabernáculo feito de lona, nem está falando de igrejas, o templo de Jerusalém, que foi feito por Salomão, nem esses templos de hoje, né? Feito de tijolo, de argila, né? O templo de Salomão lá em São Paulo. Então ele diz, vindo Cristo, nosso sumo sacerdote, dos bens futuros, com o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, né? Isto é, não desta criação, nem por sangue de bode, de bezerro, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez para sempre no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Do que o escritor quer falar aqui? Que Jesus Cristo entrou uma vez no templo? Não. Ele está falando de Jesus Cristo, que é Deus, ter se tornado homem. Ele entrou na encarnação. Então ele diz, olha, veja bem, pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, não feito por mãos humanas, no seu corpo. Perceba que o apóstolo quer nos fazer lembrar e nos trazer a memória de que Jesus Cristo é Deus, ele é a humanidade perfeita, ele é a perfeita varonilidade de Deus. Portanto, Jesus Cristo não podia ser deixado na sepultura. Portanto, o corpo de Jesus Cristo não podia ser quebrado, certo? Não podia apodrecer, porque ele é o corpo perfeito, ele é o tabernáculo perfeito pelo qual Deus entrou uma única vez na sua carne. Ele se fez homem, ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, a carne de Jesus Cristo
era a perfeita humanidade de Deus. Portanto, não apodreceu, né? Os germes não comeram. Jesus ressuscitou no seu próprio corpo, porque o seu corpo, o tabernáculo perfeito, quer dizer, porque se o sangue do touro, do bode, dos carneiros ou de uma novilha, as cinzas tinham capacidade sobre os imundos e santificava, quanto mais a carne de Jesus Cristo, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito Eterno ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das más obras, para servirmos ao Deus vivos, né? Por isso ele é mediador de um novo testamento, de uma nova aliança, intervindo a morte para remir as nossas transgressões. Então, meus queridos, perceba que aqui o autor traz-nos a memória de que o corpo de Jesus Cristo, a carne de Jesus Cristo era perfeita, não tinha pecado. Embora ele tenha sido tentado, não pecou. Ele não podia pecar. Jesus Cristo, como eu sempre digo, ele é Deus que se encarnou na carne perfeita, a qual nós um dia herdaremos dele, receberemos dele. Então, Jesus Cristo é Deus homem, ele não é Deus e homem, entendeu? Ele não é Deus e homem, ele é Deus homem. E, portanto, tem um só pensamento, uma só vontade, uma só consciência. Ele não tem duas vontades, não tem duas consciências, dois pensamentos. Então, aquela doutrina calvinista de coexistência com o Pai, Jesus Cristo é coexistente com o Pai. Essa doutrina arcaica, velha, antiga, não cabe mais, porque Jesus Cristo é Deus homem. E quando nós falamos de coexistência, se eu coexistir com a minha esposa, se eu coexistir com alguém, nós estamos falando de duas pessoas que, embora tenham pensamentos e vontades diferentes, mas nós coexistimos, né? É como a questão de dois pastores. O pastor fulano de tal, o pastor é o líder e o pastor fulano de tal é o co-pastor. Então, eles coexistem. Coexistir significa existir em duas pessoas, né? Permanecer em duas pessoas, mesmo que não tenha a mesma vontade, a mesma consciência, os mesmos desejos. Então, isso é coexistir. E Jesus Cristo não coexiste com o Pai. Jesus Cristo é Deus. Ele diz, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou ninguém vai ao Pai senão por mim. E aqui nós adentramos na questão do véu que separou, quando nós cantamos. O véu que separava a carne. Então, a carne do homem pecaminosa separava da santidade de Deus. Por isso o simbolismo. Jesus Cristo, então, se fez carne, se fez maldição e foi morto. Ele foi morto, crucificado. Então, ele rasgou o véu. Então, ele agora está na presença de Deus, intercedendo por mim, por você. Então, muitos são aqueles que dizem, eu posso adentrar diretamente na presença de Deus através de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, ninguém pode fazer nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Outra vez repito, Jesus Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. O ramo que está em mim tem que dar fruto, se não der fruto, eu jogo fora. Então, todo ramo que está em mim, eu zelo para que dê fruto. Ele disse, se vocês pedirem alguma coisa ao Pai em meu nome, será dado. Mas vocês não pedem, vocês querem pedir direto a Deus. Então, ele é o caminho. Ele separou o véu
que é a sua carne. O véu ali simbolizava a carne pecaminosa. Então Jesus Cristo, como diz Paulo lá em Romanos 2, ele se fez carne pecaminosa. E com efeito, Deus condenou todo o pecado na carne, por isso Jesus Cristo morreu para sepultar os nossos pecados. E assim temos acesso direto a Deus. Então veja só, o primeiro texto que nós lemos, Paulo diz lá em Timóteo que Jesus Cristo possui a imortalidade, só ele possui a imortalidade. Só ele está na presença de Deus, só ele está na luz inacessível. Hebreus 9 e 23 diz assim: de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício melhores, superiores. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Você entende agora? Então eu não posso comparecer diretamente no Santíssimo Lugar. Jesus Cristo está no Santíssimo Lugar por mim, e está intercedendo por mim, no meu lugar. Ele está me defendendo, ele está falando de mim para o Pai, né? Então, o escritor diz aqui, Jesus Cristo, ele entrou não num santuário feito de tijolos, mas num santuário feito pelas mãos de Deus. O seu corpo foi feito pelas mãos de Deus. O corpo de Jesus Cristo não foi feito pelo espermatozoide do homem, pelo óvulo da mulher, como nós somos feitos. Nós somos feitos por nossos pais. Nossos pais nos geraram, mas Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo, pelo Espírito Eterno de Deus. Portanto, ele é Deus homem, né? Então, ele entrou no tabernáculo perfeito, não feito por mãos humanas, para que assim pudesse comparecer por nós perante a face de Deus, né? Então ele diz, nem também para si mesmo se oferecer várias vezes. Então Jesus Cristo não veio para se oferecer várias vezes, para morrer e ressuscitar, não. Uma única vez, porque o corpo dele é o corpo perfeito, né? Então ele, como um sumo sacerdote, entra anualmente no santuário com sangue alheio, mas Jesus entrou com seu próprio sangue, não muitas vezes, mas uma única vez, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, meu querido, quando você cantar este corinho, o véu que separava já não separa mais, lembre-se de que este véu é a carne de Jesus Cristo. Pela sua carne temos acesso ao Pai. Pela sua intercessão temos acesso a Deus. Então, pela sua carne, nós somos, estamos esperançosos pela sua volta, para ressuscitarmos, para sermos revestidos, né? Como diz Paulo, quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então se dirá, tragada foi a morte para sempre. Então que Deus te abençoe nessa tarde.